Irmãos, pode sentar um pouquinho, irmãos. Glória a Deus, que Deus abençoe. Agradecer a Deus. Essa oportunidade. Poder retornar para essa casa. Bastante tempo atrás, tem bastante tempo mesmo, uma consagração, ministrando a palavra do Senhor, e eu me sinto muito honrado em poder retornar a essa casa, em adorar o nome do Senhor juntamente com essa igreja, em conhecer novos irmãos, Eu quero muito mesmo agradecer ao Senhor. Nós estamos vendo uma manhã de consagração na nossa igreja, após estarmos nos consagrando para esse culto, para esse momento. Já fomos fazer o ofício de pastor, que é visitar a ovelha, fazendo aniversário. Tem 2 ovelhas fazendo aniversário na nossa igreja, e a gente tem que se dividir, né, irmão? E tivemos ali uma tarde abençoada na casa do meu prometido, o Tiago. E tive o prazer de conhecer a família dele toda, toda a família reunida. Tivemos a oportunidade de falar do amor de Jesus para aquele povo. E estamos aqui para a glória de Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor por isso? Bem. Obrigado, tá, querido? E estamos aqui para a glória de Deus, né, irmão? Tão bom a gente poder ouvir o Senhor falar conosco através da oportunidade, né? Usando a vida dos irmãos. Que coisa linda, né? Deus abençoe cada ministério, cada líder que aqui se encontra. Viu? Então, muito assim, exaltar o nome do Senhor para esse momento. Sabemos que não é fácil reunir, os homens cantando um culto, de adoração. É uma obra espinhosa, né? Mas Deus, ele tem dado graça, né? Parabéns aí pela iniciativa, do Hospital Henrique, toda a igreja, as irmãs aí que vieram como intercessora. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Pastora Lúcia, seu esposo, esse casal aí, tive o prazer de pastorear a pastora Lúcia. A pastora Lúcia caminhou comigo muitos anos, muito tempo. Tive a honra de fazer o casamento deles, desse casal aí, graças a Deus. E é muito bom poder estar com pessoas que nós amamos, e que nós um dia estivemos pastoreando para a glória de Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor por isso? Amém? Queridos, eu sei que foi confiado um texto para esse dia de hoje, e está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 9 e 10, mas eu queria que você abrisse em Gênesis, capítulo número 22. Bem, se tem uma pessoa que andou com Deus e teve intimidade com Deus, foi esse homem chamado Abraão. Bem, Gênesis, capítulo de número 22. Esse tema é muito forte. Esse tema é um tema que mexe com as nossas estruturas, O pastor Carlos Henrique, quando me chamou, fez o pedido, eu falei, rapaz, que tema forte é esse, que foi dado aí para esse momento tão lindo, tão belo, tão glorioso para a glória de Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo número 22. Essa palavra tem ardido muito em nosso coração. Gênesis, capítulo número 22. Deus é fiel, amém? Conforme você for achando aí, você coloca de pé. Em nome de Jesus, vem fazer a leitura para a glória de Deus. Gênesis, capítulo 22.
Amém, irmãos? E diz assim: e aconteceu depois dessas coisas, Deus provou Abraão. Ele disse: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. E disse: toma agora teu filho único, Isaque, a quem tu amas, e ofereça ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Verso 3. E Abraão se levantou muito cedo, de madrugada, e selou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque e seu filho, e cortou a lenha e pô-lo para o holocausto. Perdão, irmãos, vamos repetir aqui. E Abraão levantou muito cedo, de madrugada, e selou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque e seu filho, e cortou a lenha para o holocausto. E levantou e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Versículo 4. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Então disse Abraão aos seus moços: esperai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali e adoraremos, e voltaremos para vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque seu filho, e ele tomou em sua mão o fogo e o cutelo, e foram ambos juntos. Verso 7. Então falou Isaque a Abraão. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e lhe disse: meu pai. E ele respondeu: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, e onde está o cordeiro para o holocausto? Verso 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam juntos. E tendo chegado ao lugar que Deus lhe havia dito, edificou ali Abraão um altar, e pôs a lenha em ordem, e atou Isaque seu filho, e o pôs sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou um cutelo para imolar o seu filho. Então o anjo do Senhor apareceu, bradando do alto do céu, e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. E disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e nem lhe faça nada, porque já conheço que temes a Deus, e não me recusaste o teu filho, teu único filho. Então elevou Abraão seus olhos e olhou, e eis ali um carneiro por detrás dele, preso em um sarçal pelos seus chifres. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Vem. Louvado seja Deus. Eu estava perguntando para o Senhor qual a palavra que iria ministrar nessa noite no coração dos homens, né? De nós, os homens que estamos aqui nesse culto. E eu não sei se você observou o tema que foi confiado para esse momento, para esse encontro, é algo muito forte. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: esse tema vai falar muito ao meu e ao teu coração. Amém? Quantos creem nisso, dão glória a Deus? Por quê? Olha só, irmão, você observou o que está escrito aí no tema que foi confiado? Alguém observou bem? Hã? Sim ou não? Qual é o tema dos varões daqui? Oi? Segundo, que tipo de homem você é? Não é isso? Preste atenção. Quando nós pegamos aqui 2 Reis capítulo 4, versículo 9, versículo 10, nós vemos a história aqui de um profeta. Isso nos chama atenção por quê? Porque todas as vezes que o homem de Deus ele passava, aquela mulher rica de Sunem, ela fazia
elogios para o seu próprio marido acerca de quem era aquele homem. Por quê? Porque isso aqui se percebe que ele era um homem que dava bom testemunho por onde ele passava. Amém? E quando nós tivemos a oportunidade de fazermos um seminário chamado Homens ao Máximo, alguém aqui já ouviu falar desse seminário Homens ao Máximo? Algum dos varões aqui já fez esse seminário? Quem não fez ainda, levanta a mão aí para mim te ver. Irmãos, você está perdendo uma grande oportunidade de ser muito ministrado e acredito que aqui deve ter. Aqui tem esse seminário, Homens ao Máximo? Não? O pastor Carlos Henrique deve conhecer e que o Espírito de Deus possa gerar no coração dele para que venha para cá esse seminário. Por quê? Esse seminário é um seminário voltado para a família. E nós temos visto o quanto o Satanás ele tem destruído as famílias. E as famílias, ela é as bases, né, da vida de um homem, de uma casa. E o que nos chama a atenção é como nós temos nos comportado mediante a nossa família. Sabe por quê, igreja? Porque os papéis eles estão sendo invertidos. Sim ou não? Se nós olharmos para o que vem acontecido no século XXI, né, nós observamos que hoje as mulheres saem para trabalhar e os homens ficam onde? Em casa. Não é isso? Sim ou não? Mas Deus, quando criou o homem, ele criou o homem como provedor do seu lar. Amém? A gente, às vezes, em gabinete pastoral, a gente tem que dar aconselhamento para algumas pessoas e parece que essas pessoas que Deus coloca para nós aconselharmos, elas estão vivendo um mundo totalmente diferente do nosso. Amém ou não amém? Quantos podem dar um glória a Deus aí? Você sabia, irmão, que existem casais que estão querendo se separar por causa de pasta de dente? Isso é uma verdade, irmão. Você sabia que existem mulheres que querem, aleluia, abandonar os seus lares por causa da atitude de homens que deveriam ser uma referência dentro do seu lar e muitas das vezes não são? Tem um glória aí, irmão? Eu não sei se você teve uma referência de pai, mas uma coisa eu quero dizer para você. Eu, quando era criança, eu não tive uma referência de pai. E não ter uma referência de pai é algo muito ruim para a vida da gente. Por quê? Porque o pai é aquele que tem a voz de comando dentro do seu lar. Sim ou não? Sabe o que a gente tem visto por aí? Quem está com as vozes de comando não são mais os homens, são as mulheres. Então, glória, irmão. Mas por que se perdeu essa voz de comando? Porque há um sacerdote dentro da sua casa. Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você quando não entra, aleluia, na casa do Senhor para adorar? Quem é você dentro do seio da sua família? Seus filhos, quando olham para você, vê você como referência? Será que quando você vai no colégio, na reunião dos seus filhos, para aqueles que já são pais e já têm filhos e são casados, ou para aqueles que ainda vão se casar, estão solteiros, estão novos, eu quero dizer para você uma coisa. A preparação é agora. E eu costumo dizer que nós vamos ser aquilo que nós somos dentro da nossa casa. Um dia, um jovem foi na minha casa para pedir para namorar com a minha filha. Eu tenho um casal de filhos, o Juan e a Júlia. E a Júlia tinha mais ou menos uns 13 para 14 anos, minha filha. Imagine só, filha de pastor, bonita, de boa aparência. A pastora Lúcia conhece a minha filha. Minha filha é linda, mas ela já está compromissada, tá bom, irmão? Ela já está perto já de se casar, hein? Os solteiros que estão aqui, viu? Ela já tem compromisso. E quando esse jovem ele foi na minha casa para pedir para namorar, eu coloquei um terror psicológico nele. Sabia, irmão? Quando ele chegou lá, minha esposa falou assim: pastora, vai vir um jovenzinho aí que quer conhecer o senhor, pastor, e quer namorar com a nossa filha. Oi?
Como assim que eu não estou sabendo de nada? A mãe sempre fecha, né, com a filha, né? O pai sempre é o último a saber, né? Não é isso, irmão? É verdade ou não é? Isso é uma verdade. E aí, quando a pastora falou para mim que havia um jovem na nossa casa para pedir a mão da minha filha para namorar, eu olhei para minha esposa, olhei para minha filha e falei assim: vocês duas estão de treta comigo, né? Você já sabia dessa situação toda e agora que você está me falando, porque se eu tivesse falado antes, eu ia falar, não, está no tempo, tem que estudar, tem que se formar. E é verdade mesmo. E o menino foi. Minha esposa preparou uma mesa linda, né? Porque casa de pastor é uma maravilha para comer, sabia, irmão? Hã? Alguém já foi na casa do pastor Henrique almoçar aqui? Alguém já foi? Foi não? O dia que ele convidar você para ir lá, te preparem. E o fogo vai cair, vai ser melhor do que maná no deserto. Eu te amo, pastor. Escuta isso. Minha esposa preparou um banquete. Eu olhei e falei assim, rapaz, esse menino tá com moral mesmo. Nem eu tenho essa moral toda. Falei, que coisa chique, que coisa linda. E aquele menino entrou pelas portas da nossa casa e foi muito bem recebido, né? Claro. E quando ele sentou na mesa, a primeira coisa que eu perguntei para ele assim, quando ele sentou, o que você veio fazer aqui? Ele, poxa, você está fazendo uma pergunta que você já sabe já que eu vim fazer. Eu sei que você veio aqui pedir a mão da minha filha para namorar, você quer um compromisso com ela. Mas uma pergunta eu quero lhe fazer. Você gosta de comer pimenta? Ele regalou o olho assim e falou assim, não como não. Eu falei, mas para entrar na família, para entrar aqui na minha família, tem uma pimenta aí que a minha mãe faz e isso passa de geração para geração. Se você comer essa pimenta, pode ser que eu permita você namorar com a minha filha. Estava brincando com ele. Ele regalou o olho desse tamanho. Ele falou, eu topo o desafio. Eu falei, corajoso. E aí eu fiz outra pergunta para ele. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você trabalha? Você estuda? Aí a pastora, por debaixo da mesa, fazia assim no meu pé. Isso, chutando para me parar, né? Porque a minha filha, ela gosta de andar na moda, você sabia que ela gosta de andar na moda? Você sabia que o cabelo da minha filha é caro para poder ficar bonito? Olha, eu tive que gastar uma grana para esse encontro aqui hoje. Você está vendo aí? Ele falou, não, eu estou estudando, eu estou me preparando para o mercado de trabalho. Eu falei, beleza. Mas você tem algum recurso para sair, pelo menos, para levar minha filha para comer um lanche? Ele falou, não tenho não, né? Mas... Falei, você vem na minha casa, senta na minha mesa, come da minha pimenta, ainda você diz que não tem recurso ainda, rapaz, para poder pagar um lanche para minha filha. Vou fazer o seguinte, não vou aprovar esse relacionamento não, vai orar mais um pouco. Ele ficou todo vermelho, e aí eu falei, rapaz, eu estou brincando com você, mas no fundo, naquilo, tudo que eu estou falando tem um ponto de verdade. Sabe por quê? Porque a gente não pode assumir um compromisso com alguém sem a gente ter condições de cumprir com a nossa palavra. Quem pode dar um glória a Deus aí? E por isso que o Espírito de Deus ele me trouxe essa clareza nessa noite, para quê? Para que nós possamos parar para pensar em quem nós somos e o que nós temos sido como exemplo para dentro da nossa casa. Porque quando eu olho para o texto que foi confiado, eu vejo que essa mulher, ela não conhecia a história desse homem. O texto vai dizer que quando ele passava por ali, ela dizia para o seu marido, falando o quê? Vejo que esse homem que passa por aqui é um santo homem de quê? De Deus. Aquela mulher, ela constrange o profeta a entrar dentro da sua casa, para quê? Para que pudesse ficar ali. Mas o que nos chama atenção nessa palavra é que ela convida alguém para entrar na sua casa
e o seu esposo, ele concorda com a atitude que ela havia tomado. E quando ela concorda com a atitude que ela havia tomado, há uma concordância entre homem e mulher. E sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Homem de Deus que é casado, ele precisa ter concordância com o seu cônjuge. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Sabe por que muitas das vezes nós perdemos algumas batalhas? Porque às vezes não consultamos as nossas esposas. Sabia? E no final da história, elas sempre têm razão e a gente sai perdendo. Por que isso, hein, pastor? Por que isso? Minha esposa um dia falou para mim assim: o que você vai fazer vai dar errado. Eu falei: por que vai dar errado? Você está lançando uma palavra ao contrário àquilo que Deus quer fazer, naquilo que eu coloquei diante do Senhor. Ela falou: não, porque antes de você fazer qualquer coisa, você sim precisa entregar para Deus, mas precisa haver uma concordância entre eu e você. Se não houver uma concordância entre nós, não vai dar certo. Eu falei: amém. E deu errado. Eu falei: rapaz, será que foi o inimigo que usou a boca da minha esposa, rapaz? Foi não. Foi a minha atitude errada de tomar o posicionamento achando que estava certo, que fez com que viesse dar errado. Eu sabia que até para você comprar um bem material, precisa haver uma concordância entre você e a sua esposa. Você sabia que o teu valor de dinheiro, de salário, não é somente seu, mas é juntamente com o seu cônjuge? Tem um glória a Deus aí, irmão? A glória a Deus agora, né? Mas na realidade é outra, né? Hã? É glória a Deus agora, mas a realidade é outra. Amém? Muitas das vezes nós, para darmos aconselhamento pastoral, o pastor Carlos Henrique sabe do que eu estou falando. Quantas pessoas que querem, muitas das vezes, se separar porque esposo não concorda com a questão financeira da mulher ganhar mais do que ele. Se a sua esposa ganha mais do que você e você ganha menos do que ela, como que vai se trabalhar essa questão? Hã? É seu também? É junto, né, irmão? Mas você sabia que tem homem de Deus que tem caixa 2? Teve um varão que chegou perto de mim e falou assim: pastor, tem que ter um caixa 2. Eu falei: caixa 2? Que caixa 2 é esse, irmão? Eu tenho um caixa 2, pastor. Eu tenho meu saláriozinho lá, aquilo que eu ganho lá, mas eu tenho um fundo de reserva lá que eu vou separando lá, escondido da minha esposa. Eu falei: eita, que legal, hein, irmão? Tem alguém aqui assim, irmão? Tem caixa 2 aí nas tuas finanças? Imagina o 2, né? Amém? É verdade, irmão. Olha como há uma concordância. O marido dessa mulher poderia ter falado: não, a gente vai botar uma pessoa estranha na nossa casa. Mas o que ela está falando? Esse homem que passa todos os dias aqui é um santo homem de Deus. Por que ela via isso? A Bíblia não vai falar para mim, mas eu creio que o Espírito de Deus já havia revelado para ela, pastor Carlos Henrique, o caráter daquele homem. Amém? Interessante que quando ela faz toda uma preparação para receber o profeta, e receber um profeta em um ambiente é dar honra para quem realmente tem uma intimidade com Deus. Aquele homem tinha, sabe, uma intimidade tão forte com Deus, e depois ele vai sondar, né, a vida daquela mulher. Uma forma de retribuir aquilo que ela estava fazendo para abençoar o ministério dele. Sim ou não? Você sabia que a sua mulher, ela é aquela que Deus separou para abençoar o teu ministério, tudo aquilo que você tem? Porque enquanto você sai para trabalhar, a sua esposa ela está intercedendo para aquelas que não trabalham ou trabalham em casa. Você sai pela madrugada, ela está orando por você, falando: Jesus, guarda a vida do meu esposo, livra ele, Senhor, dá livramento para ele, que ele possa ter um dia tranquilo, que o trabalho dele possa ser produtivo, que o teu nome venha a ser glorificado através da vida dele.
ela é sua auxiliadora, sua adjuntora. E o que me chama a atenção, dentro do texto que nós acabamos de ler, em Gênesis capítulo 2, é a intimidade que esse homem tinha com Deus naquilo que Deus havia pedido para ele. Porque quando o Senhor lhe pede Isaque, o filho da promessa, Deus está provando o coração do homem de Deus para ver se ele realmente amava a Deus a ponto de dar o seu próprio filho para ele. Será que você teria coragem de fazer isso? Você sabia que muitas das vezes as reações do homem, nós homens somos esquisitos demais, irmão. Sabia? De verdade. Eu vi uma cena de uma criança caindo, pastor, dentro da jaula de um leão, como posso dizer? Isso foi lá no Texas, nos Estados Unidos. Isso já aconteceu, já tem bastante tempo. Estavam num parque, lá tinha alguns animais, e a criança, ela subiu na grade, e ela, de alguma forma, ela caiu lá dentro. O esposo estava junto com a esposa na hora que a criança caiu. Sabe como é que o homem ficou? Ai, meu Deus, e agora? E a mulher? A mulher já estava pulando lá dentro, já para socorrer o filho. A gente, às vezes, é assim, viu? Mas quando eu olho para a atitude desse homem aqui, eu vejo que esse homem ele não hesitou naquilo que Deus havia pedido para ele, o filho da promessa. Imediatamente ele obedece à voz de Deus e ele vai provar para Deus realmente aquilo que Deus havia pedido para ele. Quantos podem dar uma glória a Deus aqui nessa noite? Eu não sei como é que está a sua vida nessa noite, mas eu quero dizer para você, ame mais a sua esposa, valorize mais o seu cônjuge. Sabe, ame de verdade, ore por ela, ore junto com ela. Muitas das vezes perdemos algumas guerras porque não oramos, sabe, de mão dada com nossa esposa, pastor. Às vezes oramos por todo mundo e esquecemos de orar pelo nosso próprio relacionamento. E o Espírito de Deus me trouxe aqui nessa noite para te instruir, para trazer uma palavra, sabe, exortativa, mas para que você venha sair daqui hoje com a tua mente, com a tua visão diferenciada. Nós precisamos mudar, irmão. Quem somos nós diante da presença do Senhor? Que tema forte, irmão. Quem é você, homem de Deus, diante da presença do Senhor? Será que quando as pessoas olham para você, elas olham para você como uma referência? Será que os teus vizinhos, quando olham para você como uma referência de homem de Deus? Será que a tua família olha para você como referência de homem de Deus? Quando eu me converti, foi muito engraçado, irmão. Eu queria converter minha família toda. Queria pregar para todo mundo. E quando eu chegava no ambiente onde eu moro, e eu moro num quintal, pastor, não entra no mal comigo não, tá? Se eu entrar no mal comigo, a família vem aqui, viu? Família dos 40, pastor, olha isso. Pastora Lúcia sabe, é um quintal onde mora todo mundo e todo mundo é família. Amém? Eu me converti. E aí, aquele que era o rejeitado da família, porque eu fui muito rejeitado quando era criança, porque quebrei os meus princípios, não obedecia meu pai, não honrava minha mãe, e as pessoas que estavam acercadas de mim, elas me rejeitavam e elas profetizavam dizendo, esse daí não vai chegar nem à maioridade. Foi momentos terríveis que eu vivi na minha vida. Com 1 ano de idade, pastor Carlos Henrique, eu fui consagrado dentro de um terreiro, sem ter o direito de escolha, porque naquela época os terreiros estavam bem, né? Todas as pessoas iam para os terreiros, a maioria iam para os terreiros. E aí, a minha mãe gostava muito de ir para um terreirozinho, viu? E aí, todas as vezes que ela ia para lá consultar aos... você sabe o que eu estou falando, está sendo gravado aqui, você tem que ter um cuidado. Bem? E quando minha mãe me apresentou dentro desse lugar, meu irmão, que processo que foi na minha vida. Quantas coisas eu passei. Você sabe que é você não conseguir comemorar nenhum aniversário? Por quê, pastor? Todas as vezes
que chegava na data do meu aniversário, ou próxima data do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 27 de novembro. Morria alguém que eu amava. Por diversas vezes, quando chegava pertinho do meu aniversário, ou alguém ficava doente, ou alguém morria. E eu não entendi os processos, porque eu não estava em Cristo. E aí eu perdi um último amigo meu, e um dia, nesse dia, quando houve uma situação que ele morreu, um acidente de carro, era para mim estar dentro daquele veículo também, mas o Senhor me deu livramento. Porque ele foi lá na minha casa me chamar, vamos comigo, fazer uma mudança, é rapidinho ali em Campo Grande. Eu falei, não estou afim de não. Ele falou, vamos lá, rapaz, é rapidinho, vamos lá, vamos ajudar. Eu falei, não quero ir não. E ele foi. Era dia 26 de novembro. No dia 27 eu estava lá no Murundum, lá no cemitério de Campo Grande, sepultando ele. E olhei para o céu e eu falei, Deus, tu existe mesmo? Será que o Senhor existe mesmo? Porque eu não aguento mais. E sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Aquele que se intitulava ser o pai de santo lá da minha mãe na época, ele ia na minha casa de ano em ano, atrás de mim, dizendo assim, olha, você vai assumir o meu lugar. Já tem um lugar preparado para você assumir o meu lugar. E esse homem, que eu não quero ficar dando honra para essas pessoas, né? Mas é um pedacinho do meu testemunho. Esse homem foi um dos homens que mais desfez casamentos aqui no Brasil. Foi pai de santo de muitas pessoas daí da mídia, de TV, donos de emissoras de TV, de muitas coisas. E o Senhor não permitiu, em um momento algum sequer, eu iria emprestar o meu corpo para que os demônios pudessem entrar. E você sabe que você crescer dentro do ambiente onde você é rejeitado, onde você não obedece ninguém, e a todo momento, quando eu saía na noite para poder fazer as minhas bagunças, ir para os pagodes, para os baile funk, eu via os demônios manifestos no mundo espiritual falando. Eu via os demônios. E por diversas vezes eles se apresentavam e eles diziam para mim, se você quiser, eu te dou o que você quer. Eu te dou ouro, eu te dou prata, eu te dou fama. E eu dizia, eu não quero. Não quero nada que venha de você. E por diversas vezes eu renunciando, mas eu entendia que aquilo ali já era o propósito de Deus na minha vida. E sabe o que é verdade diante disso tudo que eu estou falando, irmãos? Um dia eu falei assim, Senhor, eu preciso que o Senhor se revele para mim. Eu não aguento mais ficar vendo essas coisas, essas visões, essas coisas horríveis que se apresentam para mim. Será que o Senhor realmente me ama? Será que o Senhor existe? E eu trabalhava em 2 empresas, pastor Carlos Henrique. Uma semana eu ficava em Angra dos Reis trabalhando e outra semana eu ficava em Belford Roxo. Em 2 empresas, do mesmo dono. E um dia eu vindo de Angra dos Reis, muito drogado, que eu já tinha passado a noite toda trabalhando e o final de semana usando droga, fumando maconha, se prostituindo. Dentro do veículo onde eu estava, eu ouvi uma voz que falou profundamente ao meu coração, dizendo assim, o teu tempo acabou. Falei, meu Deus, que voz é essa? Era o Senhor já se revelando para mim. E aí quando eu desci lá no Jabu, eu moro lá na Coreia, passei lá em frente à igreja metodista do Jabu, onde eu me converti. O irmão estava tirando serviço na portaria, usado pelo Senhor, olhou para mim e falou assim, ó, vem jovem, o teu tempo acabou. Falei, eu vi isso o tempo todo vindo de Angra dos Reis, dentro da van. E agora ele fala isso, eu falei, peraí, eu preciso tirar uma dúvida. Cheguei perto daquele moço, olhei para ele e falei assim, como que é ouvir a voz de Deus? Ele falou assim, entra aí, e você vai ouvir o Senhor falar com você. Eu falei, não, você não está entendendo. Eu já estou ouvindo uma voz falar comigo
e eu estou achando que é por conta de uso, né, de muita droga, eu acho que meu cérebro está comendo meus neurônios. Eu estou ouvindo vozes, estou vendo coisas que eu não consigo identificar, discernir o que é. Você pode me dar a resposta? Ele falou: entra, porque o Senhor quer falar contigo. E naquele dia, irmãos, para a glória de Deus, já tem 27 anos servindo o Senhor. Eu entreguei minha vida para Jesus e nunca abandonei esse Cristo. E estou aqui para testemunhar que verdadeiramente o Senhor mudou a minha história. Então, ore pela sua família, busque, sabe? Não deixe de crer naquilo que o Senhor pode fazer na sua casa. Eu sou testemunho vivo daquilo que Deus fez na minha vida. Eu sou fruto das orações de alguém. Olha para a pessoa que está do céu e diz assim: você é fruto das orações de alguém. Para você estar aqui hoje, alguém teve que sangrar no joelho para ver o nome do Senhor sendo glorificado sobre a tua vida. Para cada um de nós que estamos aqui, houve orações que vieram com lágrimas, para que o nome do Senhor viesse a ser glorificado. Eu louvo a Deus para aqueles que nasceram dentro do Evangelho, como eu queria ter nascido dentro do Evangelho, pastor Roseli. Se eu tivesse nascido no berço evangélico, eu acho que eu não teria sofrido tanto como eu sofri, irmão. Meu Deus do céu. Quantas das vezes Satanás ele tinha as suas sentenças de morte contra a minha vida? Quantas das vezes eu saía na noite e era confundido com outras pessoas? E quantos foram os livramentos que o Senhor me deu e tem me dado até o dia de hoje para estar aqui ministrando esse culto, dizendo para você, meu irmão, continue orando pela sua família, seja uma referência na sua casa, seja um sacerdote, busque a presença do Senhor, restaure os cultos nos lares. Nós precisamos restaurar isso dentro da nossa casa. Nós precisamos sentar à mesa, como diz o Salmo 128. Nós precisamos verdadeiramente cumprir essas verdades dentro da nossa casa, porque a igreja ela começa dentro da nossa casa, irmão. Amém? Segura na mão desse varão que está do seu lado dela aí, diga assim para ele: a partir de hoje, assuma o comando na sua casa. Amém? E nós temos visto que, muitas das vezes, nós temos permitido o nosso adversário ele entrar dentro da nossa casa sorrateiramente. Quando meus filhos eles começaram a crescer, e meu filho ele era extremamente viciado em ver esse desenho do Dragon Ball, e eu não entendia ainda, eu estava no início da minha caminhada, e eu comprei um monte daqueles bonecos, né? Estava na moda, e levei para dentro da minha casa, dei para o meu filho. E um dia meu filho acordou, assustado, Juan, meu filho mais velho, bateu na porta do meu quarto, tudo suado, chorando, gritando. E eu falei: o que houve, rapaz? Ele falou assim: pai, deixa eu dormir aqui no quarto com o senhor, com a minha mãe. Eu falei: por quê? Porque o boneco Piccolo, ele está lá no quarto falando comigo, eu estou com medo dele. Eu falei: o quê? Como assim? É, pai. Ele está lá no quarto, Piccolo. Alguém já viu falar desse boneco, Piccolo, do Dragon Ball Z? Um boneco verde, né? Com um troço enrolado, um faixa. Bicho esquisito, né? E aí, sabe o que aconteceu, irmão? Deus me encheu da autoridade naquele dia. Eu falei: a partir de hoje, tudo que é ao contrário daquilo que não é da parte de Deus está sendo retirado dentro da minha casa. Peguei aqueles bonecos todinhos ali, comecei a orar, começamos a repreender e entendi que aquilo que estava dentro da minha casa estava fazendo mal para a minha família. E aí sabe o que a gente fez? Colocamos no saco, tacamos fogo e meu filho nunca mais foi atormentado, sabe, pelos espíritos malignos dentro da nossa casa. Muitas das vezes a gente, como homem de Deus, abre brecha. Você quer ver uma coisa? Murmuração. Sua esposa pede para você fazer algo e você fica murmurando. O inimigo fica só esperando você dar uma brecha como homem de Deus para ele poder fazer a bagunça dentro da sua casa. Viu? Quantos casais estão sendo separados por causa da murmuração? Porque o homem, a mulher pede e ele esquece de cumprir o seu papel.
Mas isso daí não é para mim fazer, não. Isso daí é para ela fazer. Amém? Se tu é homem de Deus, tu vai fazer porque tu ama a tua família. Quantos podem aplaudir o nome do Senhor nessa noite? Amém? E ser essa referência de homem de Deus hoje está muito escasso, pastor. Está muito escasso. Está muito difícil de realmente a gente olhar e realmente reconhecer que realmente é um homem de Deus. Mas quando eu olho para vocês aqui, eu vejo que estão aqui homens de Deus aqui nesse lugar. Pessoas que vieram nessa noite porque precisam ser ministradas e entender que precisamos dar testemunho de quem é Jesus em nós. Tem um louvor que diz que eu empresto os meus ombros para carregar a sua glória. Será que realmente a gente tem feito isso? Emprestamos os nossos ombros para carregar a glória do Senhor? Será que temos sido essa referência? Olha para a pessoa que está do seu lado. Diga para ele, você é um referencial. Eu e você precisamos ser um referencial para alguém. Amém? Aplauda o nome do Senhor nessa noite. Pastor, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe. Obrigado por ter me convidado a estar aqui nessa casa tão abençoada em nome de Jesus. Vamos orar? Se coloque de pé, louvor aqui na frente. Poxa, olha a palavra que o pastor Márcio trouxe. Ele falou que nós precisamos ser uma referência dentro da nossa casa. E, de repente, você esteja pensando aí na sua casa, poxa, pastor, minha mulher não é crente, minha mulher é meio perturbada. Como é que eu vou acatar a tudo o que ela tem a me dizer? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói. Mas o homem sábio também edifica a sua casa. Amém? Eu sei que existem mulheres que tentam manipular, serem Jezabel, mas existem muitas mulheres que são bênção. E se a sua mulher é bênção, some com esta mulher. Somar. Amém? Somar, não é sumir não. Ok? Joga essa mulher no terreno baldio. Não, que isso? Meu Deus, que isso? Não, nem isso não. É somar. Ok? No sentido de unir forças. Para que vocês sejam um no propósito. Essa palavra que o Espírito colocou no meu coração fala de Sunamita, né? Sunamita era uma mulher que já tinha uma determinada idade. Ela era casada com um homem, eles eram prósperos e demasiadamente insucedidos. E eles buscaram abrir as portas da casa deles para acolher o homem de Deus. E o homem de Deus era acolhido naquela casa. E à medida que o tempo passou, numa conversa, ela com o seu marido, ela disse: esse homem que vem lanchar na nossa casa, todas as vezes que a gente convida, esse homem é um santo homem de Deus. Como é que ela chegou a essa conclusão? Por causa da postura, por causa do testemunho. Que Deus nos ajude a ter postura dentro de casa, a ter postura no nosso local de trabalho. E, meu irmão, nada de caixa 2. Aleluia! Mas, pastor, minha mulher é uma gastona. Porque assim como tem marido desequilibrado no dinheiro, pastor Márcio, de repente as mulheres vão ficar bravas. Tu vai fazer um corredor polonês e me dar uma coça ali fora, não, hein, mulheres? Assim como tem homem desequilibrado com dinheiro, tem mulher que só é Jesus na casa. Aleluia! Esses caras aí que passam na rua vendendo essas perturbações, que você pague 1000 vezes. Mas, pastor, eu não confio na gerência da minha esposa. Ela é desorganizada. Mas o que adianta você falar isso para mim? Vocês têm que conversar. Vocês têm que sentar. Vocês têm que acordar. Amém? Para que de verdade as coisas deem certo. Diga comigo, a minha família está debaixo da bênção do Senhor. Vamos orar? Se não der, tudo bem. Ok? Coloque a mão no seu coração. Vamos orar?
Eu quero orar pela tua casa, eu quero orar pela tua vida. Assim como Eliseu era um homem de Deus e uma outra família pôde dar testemunho de Eliseu, que pessoas possam dar testemunho de você. Não porque você prega apenas, não porque você canta, não porque você está à frente de um trabalho, não porque você entrega a profecia e a profecia se cumpre, mas para além de tudo isso, que as pessoas reconheçam que você é um homem de Deus, porque quando elas andam com você, quando elas participam da sua vida, ela começa a perceber que o que você é no altar, você é no dia a dia. O que você é no altar, você é no seu local de trabalho. Aqui você dá testemunho de santidade e no teu trabalho você vai agir como homem santo. Porque Deus te chamou para fazer a diferença. Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós acreditamos na Tua palavra, e a Tua palavra, ela não volta vazia, a Tua palavra, ela sempre realizará aquilo que apraz o Senhor. Pai, toma nas Tuas mãos cada um de nós, chefe de família, homem solteiro, toma cada um de nós. Que tipo de homem de Deus somos nós? Senhor, nós queremos ser homens de Deus, segundo o seu coração. Nós queremos ser homens de Deus, segundo o seu coração. Joga por terra, Senhor, a mentira, o engano. Joga por terra tudo aquilo que tenta nos afastar do propósito, a ira, a agressividade, a contenda, tudo aquilo, Senhor, que vem para nos atacar, para nos tirar do centro da Tua vontade. Senhor, ajuda-nos, pega na nossa mão, para que não caiamos em tentação, mas que de verdade consigamos trilhar e permanecer no caminho da santidade. Senhor, que cada um de nós, aleluia, aprenda a trilhar e a caminhar nesse caminho de santidade. E que cada um de nós, Senhor, em família, que possamos ser homens sábios, que possamos ser sacerdotes, segundo o Teu coração. Diga assim comigo: Espírito de Deus, eis aqui a minha vida. Eu me rendo para viver não como eu já vivi um dia, mas eu me rendo para viver de acordo com o que Tu projetou para mim, em nome de Jesus. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas, igreja?